Bom dia. Vou começar hoje, para a gente começar a nossa conversa desse Dia dos Pais. O Emmanuel nos diz que o Dia dos Pais é o dia de Deus. Na representação da forma literária judaica, obrigado, da paternidade, há mais do que simplesmente uma indicação de gênero. Então, aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, sobre presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, ato e nação, também se representa na ânima e no ânimos, no yin e no yang. Eles se encontram equilibrados em nós. Então, o Dia dos Pais é um dia importante, porque o pai tem uma importância muito grande na formação da nossa personalidade. A nossa noção de responsabilidade, as expressões de energia da nossa alma, quando nós passamos pela experiência da evolução masculina, que não é uma experiência permanente, já que o espírito estagia somente temporariamente em determinada condição de evolução masculina ou feminina, nós adquirimos muito na cultura terrena. Logo aqui no Evangelho de Marcos, não sei se vocês conhecem, a FEB, a Federação Espírita Brasileira, fez um trabalho de compilação de todas as mensagens do Emmanuel referentes aos 3 evangelhos sinóticos e ao Evangelho de João. São chamados sinóticos, que são evangelhos cujas informações correspondem, né? Em todos esses evangelhos é possível encontrar a recorrência de formas literárias hebraicas. Um grande problema que a gente viveu na interpretação do Testamento Divino foi que durante 2000 anos nós afastamos os judeus da interpretação dos textos que eles mesmos haviam produzido. Isso gerou um hiato muito grande. Somente a partir dos anos de 1950 nós começamos a ter acesso melhor às traduções dos evangelhos. E lá nos anos 30, quando o Emmanuel começa as suas psicografias sobre o tema, ele já prevê essa melhoria das traduções. Nós começamos a nos afastar daquela ideia de um Cristo eclesiástico, de um Cristo ligado às expressões de poder ou às materializações da imagem do Império Romano. E isso nos permitiu enxergar um Cristo mais próximo das nossas questões cotidianas, um Cristo que dialogava com os nossos problemas diários. Isso é muito importante, porque o Evangelho é um vasto caminho ascensional. E esse caminho ascensional representado pelo Evangelho tem que ser prático, tem que ser vida. Uma é a análise intelectual comparativa dos Evangelhos. Outra é a análise psicológica, né? O Evangelho é uma carta para a vida. Então, aqui na página 72 e 73, o Emmanuel faz um comentário bem interessante que corresponde ao que a gente está fazendo aqui agora. O comentário se chama Descansar. No sentido de que quando a gente sai de casa e vem para um lugar em que se fala do Evangelho, nós descansamos, não no sentido de descansarmos o corpo físico, mas descansarmos a nossa alma. Ele diz o seguinte: pressa e agitação caracterizam o ambiente das criaturas menos avisadas em todos os tempos. Olha que interessante. Então a pressa e a agitação nos alcançam enquanto nós estamos menos avisados. Olha que interessante. Continuemos. Na época de Jesus, muita gente já ia e vinha aqui e acolá, sofrendo a pressão de exigências da vida material, acreditando não dispor de tempo para pensar. Isso fez que o mestre se dirigisse à multidão, exortando: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Marcos, capítulo 6, versículo 31. Uma análise superficial desse versículo perguntaria assim: quantos estavam seguindo Jesus? Quais eram as condições de alimentação dessa multidão?
onde eles estavam. Mas com aquela metodologia de análise que o padre Damiano nos ensinou lá no romance Renúncia, é o Emmanuel na sua encarnação, a gente vai analisar no pequeno contexto para depois a gente ir para o maior. Parar e descansar num lugar, esse lugar nem sempre pode se reproduzir necessariamente fora de nós. Nem sempre nós encontramos um jardim, uma floresta, um templo de meditação, um espaço de silêncio, mas o texto se refere a um templo interno. A poetisa Alta de Souza foi de lavra mediúnica admirável pela escrita do Francisco Cândido Xavier. Tem um poema muito bonito dela que fala desse templo interno abandonado. Ao longo da travessia do deserto, em busca de algo metafórico, a travessia da Torá, a travessia que caracteriza o livro Êxodo, uma travessia em que você sai de um lugar estreito, porque Egito é lugar da estreiteza, Mitzrayim, em hebraico, e você busca, por meio da privação material, a descoberta de sentidos que os sentidos físicos não te permitiam descobrir. Para encontrar um lugar. Lá no livro Paulo e Estevão, Gamaliel, quando se refugia no deserto, nos esclarece de que natureza é esse lugar. Quando Paulo, ainda Saulo, vai visitá-lo, falando das suas angústias, da sua transformação pessoal pela vista de Jesus, pela descoberta do grande erro que pautara o seu zelo pelo judaísmo até então, o Gamaliel diz a ele assim: meu filho, aqui no deserto, nas minhas reflexões solitárias, eu cheguei a uma conclusão. Quando nós atravessamos o deserto, nós nunca estamos em sede e em fome absoluta. Porque, periodicamente, tamareiras muito frondosas oferecem frutos deliciosos para aqueles que atravessam. E eu comecei a pensar que Canaã não pode ser um pedaço de terra. Canaã precisaria, Yahvé, de um pedaço de terra material. Canaã é o Evangelho de Jesus. Essa frase do Gamaliel é de intensa profundidade. Porque durante toda a Idade Média se lutou para conquistar os lugares por onde Jesus havia passado. Uma série de judeus sionistas lutam pela manutenção do sítio do Antigo Templo. E ao longo da história do nosso planeta, inúmeras foram as iniciativas de construção de templos exteriores. Ainda no final do século XIX, a Igreja Católica abandonava o barroco, que caracterizou os 3, 4 séculos anteriores, para buscar aquilo que representava, lá no Concílio Vaticano I, o maior desejo de afirmação de um Cristo eclesiástico, um Cristo rei. Retomava-se o gótico. E se vocês forem a Belo Horizonte, a São Paulo, vocês vão ter grandiosas catedrais góticas, representações de poder do bispo ao lado do governador do estado. A igreja buscava a representação de poder na terra quando não mais conseguia controle sobre os pensamentos e os corações. Mas os templos de pedra nunca conseguiram consolar os corações. O templo a ser construído está dentro de nós. E quando eu falo numa terra a ser alcançada por meio de um êxodo, quando eu falo em um templo interno, eu estou falando de uma viagem portas adentro do coração. E essa viagem não se fará em distância. Essa viagem se fará em intensidade. A intensidade relativiza o tempo. Quando nós nos sacrificamos por amor, o sofrimento é menor, porque o amor relativizou o tempo. É nesse sentido que o Espiritismo é consolador, porque ele relativiza o sofrimento. A primeira compreensão que nós fazemos, nós decorremos das interpretações dos textos sagrados, é que, enquanto seguidores do Evangelho, discípulos de Jesus, nós não devemos esperar a ausência de sofrimento ou desafios na vida. A primeira decorrência da compreensão da vida eterna é a compreensão de que sofrimento temporário, doença de um corpo, privação material por alguns anos, amputação por 30 anos,
não constitui limitação permanente para o espírito imortal. Então, se a gente começa o Evangelho segundo o Espiritismo, que é aberto com a mensagem do Espírito de verdade, o primeiro capítulo é não vim destruir a lei. Então, a ideia é da unicidade das leis. Há um Deus, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um. Há uma lei, há um processo evolutivo, há um fim. Mas esse fim não significa uma evolução estática. Quando em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos venerandos, ele faz uma reprodução, na verdade, da pergunta que o adolescente faz com frequência: eu não pedi para nascer. Então é assim, alguém que tem consciência da alma imortal, né, que já, cético em princípio, havia presenciado experiências de materialização, efeitos inteligentes da mediunidade, então não havia mais para onde correr. Então ele faz uma pergunta de nível mais amplo, existencial, é o tema do seminário. Por que os espíritos nos criaram? Olha que legal. Por que os espíritos nos criaram? Tudo bem, entendi porque que eu nasci, mas se eu não tivesse sido criado, nem esse drama todo teria sido. Os espíritos suprem a nossa inexperiência, sabendo da felicidade que nos espera. O que ele quer dizer com isso? Olha, o relativo não pode compreender o absoluto. Então, se você raciocina, o que é a felicidade? Há 50 mil anos atrás, para os primeiros ocupantes da América, que chegaram aqui e encontraram a megafauna. Para todo lado tem preguiça gigante, mastodonte, né? É pegar uma preguiça gigante e ficar 15 dias comendo. É ter a cabana com fogo constantemente. É conseguir matar um mamute. É viver 35 anos em meio à família. Os horizontes de felicidade, na medida em que você amplia a sua compreensão, na medida em que o processo evolutivo te alcança, ele não é processo com volta. Então, assim, se você alcançava a divindade sem raciocínio, só pelo sentimento, a partir do momento que você passa a raciocinar, você entra em processo de crise existencial. Então você tem a acessar pelos dois lados, tanto pelo sentimento quanto pelo raciocínio. Embora o sentimento tenha primazia. É o sentimento que conduz o raciocínio. O sentimento está na base de tudo. É por isso que a gente não pode confundir Kardec com Comte. Para Augusto Comte, pensamento filosófico e pensamento religioso é inferior. Ele está no século XIX, orgulho europeu. Estão achando que a ciência é o máximo. A Kardec coloca no mesmo nível a religião, a filosofia e a ciência. Então, quando ele faz isso, ele une as pontas, né? Porque na época do pensamento judaico, era assim também para os romanos, você não separava o raciocínio do sentimento. É por isso que quando você fala a palavra derivada do latim, você fala que vai decorar alguma coisa. E como o nosso centro do plexo cardíaco, localizado aqui, ele espelhe a cor e a intensidade do sentimento que a gente está tendo, a viagem interna, o êxodo do coração, se faz pelo sentimento. O que eu quero dizer com isso? Canaã se alcança dentro do coração, na medida assim, você evoluiu, então você foi traído pelo ser mais querido do seu coração. Você estará incólume a essa traição? Você sofrerá. Mas você sofrerá de maneira diferente do que você sofria quando você não conhecia a verdade. Você escolheu passar pela desencarnação de um filho aos 19 anos de vida dele. Então, ao encarnar, você se esquece dessa experiência que foi programada. Na hora de passar por essa experiência, você receberá o suporte espiritual. Mas, se ela é necessária e você a escolheu como possibilidade, você a atravessará. E como dizia o Chico Xavier, eu vi ele falando pessoalmente isso, né? Existem lágrimas que constroem e lágrimas que destroem, porque a chuva também é assim. Você tem a chuva que constrói, que lava e que irriga, e você tem a chuva que destrói. A lágrima que destrói é a lágrima da revolta. E de onde parte a lágrima da revolta? Ela parte da incompreensão. Então, quando você toca pelo coração a ideia da unicidade da divindade, você consegue chegar a esse lugar tranquilo. Você consegue agir em intensidade.
sem sair do padrão da humanidade. Não existe evolução fora da humanidade. Então, essa é uma dificuldade de entender o pensamento judaico. Quer ver duas dificuldades? Jesus como Deus não passa pelo pensamento judaico. Não existe possibilidade de um profeta ser Deus. Agora, quando eles estão falando de Yahvé, eles estão falando de Jesus. Porque, como é o demiurgo do planeta, o pensamento que era transmitido pelos profetas era o pensamento de Jesus. Mas há a clara ideia de que Jesus não pode ser o Deus universal. Isso é uma primeira coisa. O pensamento da Trindade, ele não se coaduna com a ideia do Deus único. E uma terceira coisa, a partir do momento que eu penso que há um demiurgo do planeta, eu penso a existência de outros planetas. Então, assim, Espírito de Verdade abre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não vim destruir a lei. Qual o próximo capítulo? Quem se lembra? Meu reino não é deste mundo. Então, assim, como é que eu sofro mais quando eu perco os bens materiais? Quando eu acredito que tudo se resume à vida na Terra. Quanto mais eu acredito que a minha vida na Terra é importante, onde está o meu tesouro, aí está o meu coração. Mas eu sofro pelas coisas da Terra das quais eu vier a ser privado. E sabe uma forma da gente entender a palavra provação? Privação de liberdade. Se a gente quer entender o que é provação, é privação de liberdade. A gente pode entender assim, olha, a sua mão, na recuperação ortopédica dela, estava crescendo torta. Aí o médico vai e coloca duas coisinhas em volta para segurar, para ficar no sentido certo. E você teve uma privação de movimento, tanto pedagógica quanto para a sua recuperação. Não é assim? Então, assim, alguém pode passar 30 anos da sua vida com deficiência visual absoluta, sem que qualquer tecnologia da Terra possa revertê-la, desenvolvendo qualidades do coração, que ele não desenvolveria na presença da visão plena. Com um detalhe. Quando nós erramos em uma encarnação, pela utilização de certa potência do espírito, porque todos os sentidos físicos são usados pelo Evangelho como metáfora. O primeiro deles que vem aqui agora, a intuição, é o da visão. Quando o cego Bartimeu chega para Jesus e diz assim, o que queres que eu faça? Jesus diz para ele, Senhor, que eu veja. O que é que a gente pede em oração? Com frequência nós pedimos coisas materiais, ou coisas que nos atendem por 3, 4 anos. Por exemplo, para você viver 50 anos na Terra, você ter casa própria ou morar de aluguel, faz muita diferença? Você consegue pagar o aluguel? Uma coisa eu dou certeza para você, quando você desencarnar, você não leva a casa. O centro espírita funcionar de aluguel, ou ele ter sede própria, importa? Porque o centro espírita não é a casa material. Canaã não é o pedaço de terra. Nada que se materializa existe verdadeiramente e permanentemente. São manifestações transitórias, úteis. Úteis. O problema está nessa utilidade. Quando a gente se apega por muito tempo a algo que nos é útil e versátil. Porque esse algo é útil e versátil em relação a certas circunstâncias do tempo, da vida. Então, as pessoas passam por nós como dons de Deus, para desenvolver em nosso coração certas qualidades, mas há um momento em que elas vão. Então, a mãe permanece um tempo conosco, depois a mãe se ausenta temporariamente do nosso coração, por um tempo. O pai, da mesma forma, ele passa um tempo conosco, depois ele se ausenta temporariamente da nossa encarnação. Tem gente que está a encarnação inteira com a ausência do pai, como é o meu caso. Então, presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, ato, inação, alternância, faz parte da têmpera a qual a nossa vida é submetida para a evolução. Se a gente vai sofrer e paralisar o processo da gente temporariamente por causa disso, é se a gente não conhecer o processo inteiro. Agora, o processo inteiro nós não conheceremos. Quer ver uma coisa interessante? Vamos raciocinar aqui no Evangelho. Quando Jesus chama a Tiago e João, eles estavam com João Batista, aí Jesus os chama. Jesus faz um chamado. E quando ele chama, eles perguntam, Rabi, onde habitas? Ele diz, vinde ver.
Jesus chama, mas Jesus não diz o que eles vão fazer. Não é assim? Você descobre o que vai fazer depois. A primeira coisa que você precisa é boa vontade. Sim, Senhor. Depois a tarefa vai acontecendo. Quando Chico Xavier foi chamado por Emmanuel, a ideia era a seguinte, inicialmente, nós temos 30 livros para escrever, viu? Aí quando terminou, ele disse, agora tem mais 30. Agora tem mais 300, né? Aí eu estou muito cansado, né? Eu tenho uma informação para te dar. A sua encarnação foi desapropriada. Aqueles que foram responsáveis pela sua missão na Terra podem permitir perfeitamente a sua desencarnação. Porque o trabalho dele já havia adquirido importância. Ele já havia se mostrado apto ao trabalho a ser realizado. Então, primeiro a gente se dispõe a fazer, porque Deus é o inesperado. Nós podemos associar fenômenos de causa e efeito, mas nós não podemos afirmar. A gente pode dizer, por exemplo, olha, alguém que no suicídio destrói o próprio cérebro, por decorrência perispiritual bastante conhecida, a pessoa virá com certa limitação mental. Em todos os casos é assim? Não. A literatura espírita nos diz que não. Porque, em primeiro lugar, age a misericórdia. Uma parábola que fala disso lá em Lucas é a parábola do mordomo infiel. Emmanuel nos explica essa parábola por meio de 2 mensagens. A primeira delas é tabernáculos eternos. A segunda é granjeai amigos. A parábola é o seguinte: havia um grande senhor de terras que entregou essas terras ao arrendamento por meio de um mordomo. E esse mordomo, ele começou a roubar. E o senhor descobriu. Quando ele descobriu, chamou esse mordomo a contas. E o mordomo não foi à presença dele, mas diferente, chamou aqueles que lhe deviam e disse a eles: olha, quanto você deve ao meu senhor? Olha, eu devo tantas ânforas de azeite de oliva. Você deve a metade. Quanto você deve ao meu senhor? Eu devo tantos fardos de trigo. Olha, você deve a metade. Então, a reação desses camponeses que não tinham terra e precisavam arrendá-la foi de muita gratidão. Quando ele voltou ao seu senhor, o senhor ficou com raiva dele? Como ficaria um senhor na racionalidade da análise econômica normal, né? O cara está te roubando e ainda faz cortesia com seu chapéu, querendo popularidade. Mas o senhor fica satisfeito com ele e diz a ele: granjeai amigos com as riquezas obtidas a partir da injustiça, porque eles vos receberão nos tabernáculos eternos. Não tem a festa dos tabernáculos dos judeus? Conhecem essa festa? Então, uma vez por ano, eles vão para um tabernáculo para lembrar que o corpo físico é um tabernáculo. Como dizia um sábio sufi a um jovem norte-americano que foi visitá-lo na cidade do Cairo. Ele entrou em uma grande sala muçulmana, toda decorada de azulejos, mas não havia um móvel. Ele disse: o senhor não tem móvel algum na sala? Mas por que eu precisaria? Você também não trouxe móvel algum, mas eu estou de passagem. Ele disse: eu também. Nós estamos de passagem pela vida. Portanto, quando nós recebemos alguma dádiva, devemos agradecer a ela, utilizá-la em intensidade e com responsabilidade, sabendo que ela é do erário de Deus. Eu tenho um filho, graças a isso hoje estou recebendo, eu tenho uma filha no meu caso, né? 2, tenho uma com 5 meses na barriga. Estou recebendo os parabéns pelo Dia dos Pais, né? Eu estou pai nessa encarnação e um filho de Deus me foi entregue em responsabilidade. E o devir? Só Deus e a espiritualidade sabem. Assim como Jó, que passou pela provação, entendendo, nós devemos procurar a passagem pelo sofrimento com compreensão. Não é possível estar sempre feliz, mas é possível estar sempre em paz. Como Deus é o inesperado, a misericórdia divina também, muito frequentemente, é inesperada. Então, o raciocínio humano procura, às vezes, limitar Deus, assim como nós fazemos com a religião. Se você for os principais textos religiosos do mundo, onde a pessoa nasceu é importante. Se ela é homem ou mulher é importante, a opção sexual da pessoa é importante. Tentando limitar Deus dentro de uma gaiola. Mas Deus é muito mais do que isso. O Espiritismo é realidade transitória.
A espiritualidade é a realidade eterna. Que dentro do Espiritismo nós consigamos construir espiritualidade. Porque aí nós estaremos construindo para os tabernáculos eternos. Então a parábola nos recomenda: angariai amigos com o quê? Com as riquezas obtidas a partir da injustiça. Por que as riquezas foram obtidas a partir da injustiça? A parábola parece absurda sob o ponto de vista da não compreensão da reencarnação. Mas o Emmanuel nos convida lá nos tabernáculos eternos, a mensagem do Fonte Viva, a pensar sobre as nossas encarnações passadas. Vamos pensar mesmo com a análise do mundo social, que é aquilo que aparece na superfície. É aquilo que aparece à tona da água, né? Como foram obtidas as riquezas na cidade de Campina Grande? De que forma a nossa sociedade, a nossa civilização se estabeleceu aqui? Um reinol português chamado Teodoro de Oliveira Ledo, a sua família e outros se estabeleceram aqui, causando a desencarnação de centenas de índios, Janduí, Ariú, o grande grupo Tarairiú, né? Até hoje existem espíritos insatisfeitos com a prosperidade da sociedade que aqui se desenvolveu e que, presos e cristalizados naquela realidade do momento da sua desencarnação, procuram se vingar dos descendentes, porque se apegaram demais à situação transitória chamada ser chefe indígena na região de um planalto que depois veio se chamar Campina Grande. Assim como uma pessoa leva a farda por 150 anos depois da desencarnação. O outro quer continuar sendo senador, e o outro ainda quer continuar sendo padre. A realidade na Terra é sempre transitória. O saber é sempre transitório. O mundo espiritual, a mensagem que vem do mundo espiritual é verossimilhante. Ela é verossimilhante, porque há o potencial anímico. Então quer dizer o seguinte: quando eu tiver um potencial anímico melhor, a minha mensagem melhora. E daqui a 300 anos, a espiritualidade evoluiu mais, porque nós estamos em um planeta pequeno, de um universo enorme. E como dizia o Chico na entrevista, lá para a Legião da Boa Vontade, gravada essa entrevista, década de 50, com todo respeito pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o governador espiritual do planeta, mas não é o do sistema solar. Então está o próximo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Isso muda tudo. Porque quando você era um ser chamado João da Silva, que vivia em Campina Grande, desculpa se tem alguém com esse nome aqui, viu? Estou só chutando. Você achava que toda a sua realidade se resumia àquilo. Então, se você ficou tetraplégico, você acha que o desastre da eternidade ocorreu. Porque você tem uma compreensão um pouquinho maior sobre determinado espaço do saber, você acha que aquele método serve para tudo, mas não serve. Como serão as leis químicas do mundo espiritual? O mundo espiritual influencia fisicamente o mundo dos encarnados, mas os dois são interdependentes. Então, gente, a gente é chamado a redistribuir as riquezas por misericórdia divina, entenderam? Nas outras encarnações futuras, antes que nós experimentemos a privação em si, nós recebemos a oportunidade de receber riqueza novamente, para redistribuí-la. Um exemplo bom é o senador Públio Lentulus. Não significa que nós sempre sejamos bem-sucedidos nessa tarefa. Quando nós não somos, aí vem a senhora dor. Quinto Varro e Tassiano, romances históricos do Emmanuel, né? Ele pede: me dê mais 25 anos, me dê mais 50 anos para ficar do lado do meu filho, que eu quero transformá-lo. Tudo bem. Clódio, né? Ele volta ao ambiente romano, tenta transformar o filho. Não consegue. Aí vem o sofrimento. Perde a visão física. Porque qual a forma mais rápida de modificar um homem, né? Inicialmente, a coisa mais leve é você botar alguma limitação física. Mas a coisa mais pesada é arrancar-lhe os bens do coração. Por isso está escrito assim no Evangelho segundo o Espiritismo: dentre as provas, as mais duras são aquelas que afetam o coração. Então você tem alguém orgulhoso, vaidoso, né? Porque ainda não foi afetado no coração. Porque, vocês já estudaram sobre o processo de socialização? É interessante. Estou vendo minha menina crescendo agora, né? Papai, mamãe, meus amiguinhos da escola, né? Pessoal do centro espírita.
Jesus, a doutrina cristã, o exemplo do pai e da mãe na família que ele te dá. Imagine você passar por um campo de concentração. Viktor Frankl. Então você vivia em Viena, chegou ao poder Baldur von Schrack, político nazista que passou a dirigir a cidade pelos próximos 4 anos e meio. Era um homem muito versado em música, investiu na orquestra de Viena. Todos os judeus da cidade, muito cultos também, eram de língua alemã, estavam lá há muitos séculos e imaginavam, eles foram para o campo de concentração da mesma forma. As irmãs do Freud, né? E o Viktor Frankl foi parar no campo de concentração. Sabe o que mantinha o sentido da vida do psicólogo Viktor Frankl? Depois permitiu ele a criar a terapia da logoterapia? A imagem de amor que ele tinha da esposa. Aquela música do Elton John. You gotta love someone. Você tem que amar, você precisa amar alguém. You need. Então, para construir o sentido, relativizar a dor, vamos resumir aqui, é necessário sentir amor. E um amor que dê sentido mesmo em meio ao caos. Dona Terezinha, lá de Curitiba, uma vez veio conversar comigo, pegou um avião para conversar comigo, porque, por alguma razão, muita gente que passa pela desencarnação da família inteira vem conversar comigo. Eu comecei a refletir sobre isso. Se eu também passasse pela desencarnação de toda a família, como eu reconstruiria meus padrões de sentido de viver? Porque nos ensina o livro Paulo Estevão. Jesus disse para Paulo, durante um momento de maior privação, não recalcitres contra o teu aguilhão, ou seja, o sofrimento tem um sentido. Se ele não tivesse, seria autopunição. Encará-lo como autopunição é se vitimar. Então o mártir não pode ser reduzido a vítima. A vítima é vaidosa, ela quer mostrar para os outros como eu estou sofrendo. Ou eu sofro mais do que os outros. O mártir, em silêncio, ele segura o peso de milhares de pessoas. Ele exemplifica a virtude até o ponto de não transigir com o mal, frente ao heroísmo. E para isso, inalteravelmente, em paz até o último momento, isso é construção de muitas vidas. Não pensem que é coisa que se faz de uma hora para outra. O que a gente tem que fazer mais é cumprir o papel da gente. Então, o que fez o Viktor Frankl, né? Foi para o campo de concentração e lá começou a observar as pessoas, aquelas que sobreviviam em meio ao sofrimento, que ali tinha perdido a dignidade humana, que não era mais considerado humano, a família, que uma criança sair da sua família e ser morta numa câmara de gás, né? A separação inicial, a descaracterização pelo nome, você vira um número. Então, isso deveria criar em você, caso você não tivesse construções internas na sua alma, uma grande crise, semelhante às crises que levam as pessoas, por exemplo, ao suicídio, ao desespero. Mas o Frankl escolheu dar um sentido ao sofrimento. E o sentido era o seguinte: as pessoas que eu amo e o meu amor pela humanidade me ajudarão a entender por que o sofrimento e a falta de sentido se instalam na vida humana. E para isso eu tenho que observar, né? Então, o que a gente tem que pensar nisso? O que o Frankl descobriu? Isso corresponde em quase toda a literatura espírita que fala sobre isso. O foco é esse, né? Qual o desejo central da nossa alma? Onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Vamos ao livro 4 do Livro dos Espíritos. Durante 1000 e tantos anos, a partir do imperador Focas, criação do papado, 500, 600 lá, depois de Cristo, a ideia de que existe um céu e um inferno. A teologia foi sendo aprimorada, né? Mas o apóstolo Paulo, sentindo a distorção do pensamento original, vem e se comunica. Está no Livro dos Espíritos. Livro 4, ele diz assim: gravitar para a unidade divina eis o fim da humanidade. Para tal, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. E 3 coisas atrasam isso: a injustiça, o desamor e a ignorância. Se ele está dizendo que é gravitar, né, é um sentido. E a gente tem que se perguntar o seguinte: se a gente está buscando o sentido existencial, em que sentido gravita a minha alma? Qual o sentido que Jesus construiu? A gente aprende no senso comum que o sentido é o seguinte: olha, se o outro me ama, eu vou amar também. Se eu ficar num casamento em que eu só trabalhe e o outro não, eu vou estar sendo otário.
Se eu me dedicar a um grupo de filhos e o outro não se dedicar, eu vou estar sendo otário. Logo eu pulo logo do relacionamento. Mas o cristianismo não pensa assim. O cristianismo nos ensina a amarmos intensivamente e continuadamente. Portanto, ele substitui a ideia da música do alívio imediato, do Humberto Gessinger. O Espiritismo não tem alívio imediato. Nós acreditamos em processos. Jesus vai orar por você e você vai perdoar. Não, eu vou construir o perdão dentro de mim. De forma que, pela lei de atração e repulsão dos fluidos, que está descrita lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda 1 ano, 2 anos depois, eu vou chegar perto da pessoa e não poderei ter por ela a mesma simpatia e baixa de guarda que terei por alguém que nunca me atacou, porque ela causou a morte do meu filho, da minha filha, ela tirou os meus bens, ela me decepcionou, e eu deverei enxergá-la como alguém imaturo espiritualmente. Para isso, a compreensão do processo de evolução ajuda nisso, porque eu vou construir, em relação a essa pessoa, um ajuste de expectativas. Como é que é isso, esse negócio de ajuste de expectativas, né? Você tem uma árvore pequenininha, uma laranjeira. Ela vai dar laranja logo? Certamente que não. Obrigado. Certamente que não. É necessário esperar o tempo necessário daquela árvore. Deus enxerga em nós as potencialidades do futuro. Então, quando você vê um ladrão criativo, ele está na cadeia, Deus enxerga nele a criatividade para o bem no futuro. Quem enxerga isso nele mais, sem ser Deus? A mãe dele? Será que Deus nos amaria menos do que a nossa mãe? Haveria alguma ocorrência do nosso cotidiano alheia à lei de Deus? Ou à sua permissão? Nós temos a liberdade de criar com livre-arbítrio. Mas a decorrência de reajuste do livre-arbítrio mal organizado, isso é tarefa de Deus, que nós não podemos prever, não é previsível. Eu, quando fiz concurso aqui para o UFCG em 2005, estava no primeiro casamento, o casamento terminou. E aí, eu conheci outra mulher, construí outra família. Quando eu mudei para cá, eu não sabia que ia casar de novo. Eu não sabia que ia continuar em Campina Grande. Eu não sabia que ia encontrar os amigos e irmãos que eu encontrei aqui. Eu não sabia que passaria pelas provações de desencarne de filho que eu passei. Para muitos de nós, se a gente soubesse antes, não vou não. Mas quando a gente encarnou, o peso da lógica, do benefício para a evolução da alma, era maior do que o peso da covardia imediata de atravessar a provação. A provação pode ser bem vivida, é isso que eu estou querendo dizer. Construir uma utopia de alheamento ao sofrimento é algo muito próprio da filosofia grega. Trouxe da filosofia indiana parte, Então, quem é o herói para o grego? O Hércules. Jesus não é um Hércules. Jesus é um Messias divino, puro, que se sacrificou pela humanidade sem pensar em si. O Senhor das estrelas, na tradução da palavra Sevaot do hebraico, o Senhor que vem das estrelas, foi ele que enviou o Siddhartha Gautama, o Confúcio, o Lao Tzu, todos os profetas do Velho Testamento, o Zoroastro, arquiteto da evolução da humanidade, mas ele veio pessoalmente. Não chegou dizendo, João e Tiago, eu sou o governador espiritual do planeta, o negócio é o seguinte, você, João, você vai viver 90 e tantos anos, viu? E você aqui, você vai ser crucificado, você vai morrer triste pra caramba, sofrendo, Eles vão sabendo gradativamente, a vida está em devir. É por isso que a mulher consegue chegar e surpreender Jesus. Era uma mulher pagã. E ela se compara aos cachorrinhos que comem as migalhas do pão. E Jesus se alegra. É por isso que o centurião surpreende Jesus, e é por isso que muitos judeus, ele brinca com Natanael, Eis aqui um israelita em que não há dolo. Porque ele se orgulhava de ser um israelita assim. Mas esses israelitas assim, muitos deles não compreenderam Jesus. Vamos então falar mais disso. Jesus nasce em Belém, Bethlehem, cidade que na época era simples, menorzinha, não em Jerusalém.
E Jesus constrói a sua vida na simplicidade, porque o poder está nas coisas simples, mas ele não despreza o templo. Porque o templo representava a continuidade, vá à Torá e você entende o Evangelho. A Torá é exegética. Ler a Torá ao pé da letra foi o vício da civilização ocidental. Porque a gente pega coisas absurdas, né? Para os judeus que analisam em tempo histórico, em compreensão historiográfica, textual, da época em que o texto foi produzido. Mas Jesus não diz o que as pessoas vão fazer. Então, o que ele faz? Ele vai para Jerusalém dar oportunidade aos sacerdotes. Você não tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? O que isso serve para a vida da gente, né? Chico Xavier se dedicava muito à mediunidade, mas nunca chegou atrasado ao trabalho. O Emmanuel era muito severo com isso. Que nunca a atividade do Espiritismo sirva de motivo para justificar sua falta ou irresponsabilidade no trabalho. Porque, acima de espírita, você é cristão. E o cristão não acredita que trabalha para os homens. O cristão trabalha para Deus. É por isso que quando Estevão vai para as galés, no livro Paulo e Estevão, ele consola o homem que está ao lado dele, também judeu. Mas a compreensão que o Estevão tinha da Torá era mais aprofundada. Ele diz para ele, nós não estamos trabalhando para os romanos. Nós estamos trabalhando para Deus. Quando o judeu foi escravizado pelo romano, ele tinha uma missão no seio da sociedade romana. Quando os gregos foram escravizados pelos romanos, sob o ponto de vista do ganho e da perda material, é horrível ser escravizado, é uma provação enorme para uma sociedade. Mas serve ao coração que se torna humilde, espreme, contrista o coração, para a compreensão das dores que as outras pessoas passam. Então, se você é derrotado em um concurso, se você é humilhado em uma banca, se você é chamado ao limite da sua possibilidade de manter a sua dignidade, aquilo te leva a pensar em algo que manterá a sua dignidade, mesmo atravessando todas essas provações. Foi assim com Viktor Frankl. Então, foi uma passagem por sofrimento de modo a aproveitá-lo. A forma ruim é se autopunir, ou construir a imagem de vítima. Porque todos nós, quando buscamos o conhecimento, conseguimos. Se você busca um sentido, você acha. Buscai e achareis. O problema é quem gira em torno da própria revolta. Então ele se torna cego. Por isso o cego pedia a Jesus, Senhor, que eu veja. E o Goethe tem uma frase fantástica, nas épocas de cegueira da minha vida, eu li uma frase do Goethe, erro, tira a venda, se colocas nos meus olhos. A pessoa recebe a vida inteira benefício dos pais, é incapaz de agradecer, que nós somos pródigos em reclamar, mas nós não temos memória para agradecer. Seu filho desencarnou. Quantos anos ele passou com você? Quantos natais? Quanto aprendizado? Sem que Deus tivesse permitido a presença nessa encarnação por aquele tempo ao seu lado, você não o teria amado nessa encarnação? Então, se você hoje pode reclamar da ausência dele, é graças a Deus, que foi quem colocou e quem chamou. E se você ama realmente, você relativiza o sofrimento. É nesse sentido que aí vem a misericórdia da carta psicografada. A pessoa tinha construído somente revolta, e ela começa a transmitir para a espiritualidade um sentimento diferente, que às vezes permite a aproximação, naquele momento de prece, do desencarnado já em condições para que ele traga a esperança. Então, sob o ponto de vista do conhecimento religioso da Terra, a mensagem do Chico Xavier é fantástica. Você pensa na interpretação dos evangelhos da coleção Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, né? Mas, sob o ponto de vista do consolo dos corações, a carta psicografada é direto ao ponto. Porque a saudade é uma faca que ela corta dos dois lados da vida. Profundamente. Então, assim, não pensem que por serem religiosos, por terem uma vida digna, vocês se privarão do sofrimento. Vamos buscar, de outro lado, passar pelo sofrimento de forma melhor. Isso é maturidade. É melhor do que é o seguinte: se o filho do seu vizinho desencarna, por que o seu não desencarna? Por que fulano pegou dengue e eu não peguei?
que existem estados de causalidade da alma, estados psicológicos que influenciam na nossa imunidade. Em volta de nós, nós atraímos com o pensamento, como diz o livro Pensamento e Vida, o mundo ao nosso redor é um espelho. O Emmanuel dizendo para a gente, a bactéria é um organismo mais simples do que o organismo humano. Os vírus também são influenciáveis pelas mentalidades coletivas. Então, se eu tenho um sentido, por que o soldado vai para a guerra? Por que ele aguenta a privação e risco de vida? Porque ele tem um sentido. Todo pensamento do neoateísmo atual é no sentido de desconectar, desconcatenar o sentido. Isso é importante a gente perceber. Então, todo pensamento hoje em dia de quem está desesperado com a transição planetária, que está confrontando aqui ou no mundo espiritual as cristalizações que esses espíritos vinham mantendo, é tirar a ideia de que existe um sentido, que existe um porto. Me lembro aqui de uma mensagem que veio uma vez na reunião mediúnica, naquela época do Collor, lá em Ubá, no interior de Minas, no grupo espírita da Dona Nina, né? E a mensagem, no final da reunião, a gente fazia prece, pedia pela condição do país. Jesus está no leme. Ponto. Existe um sentido. Às vezes você está no meio do processo. Quem está no meio do processo não alcança o sentido inteiro. Quem pega uma frase do Evangelho descontextualizada não consegue concatená-la. Os processos da vida são concatenados. Então você pega o Richard Dawkins, Deus um delírio, é a ideia do caos, a ideia da não concatenação. Essa ideia vai criando, mesmo que quem a veicula não acredite, um sentido de vazio existencial. Porque a gente tem que ter um sentido. E nos diz o Livro dos Espíritos que o sentimento da existência de Deus é inato. Por que que, às vezes, algumas pessoas nascem com profunda revolta com a ideia da existência de Deus? Vou contar o meu caso, né? Numa vida passada, eu fui bispo católico, já faz uns séculos. Esperava que ia desencarnar, eu cheguei a cardeal. Que ia desencarnar e ia para o céu. Não fui. Aí eu fiquei revoltadíssimo com Jesus, com a igreja, com a ideia de religião. Na outra encarnação, nasci num lar luterano, alemão luterano. Mas aí, desde o princípio, eu me tornei ateu. Na verdade, eu não estava revoltado com a divindade, eu não a compreendia, eu estava revoltado com a relação que eu tive com a divindade. O Cristo eclesiástico, ele constrói um templo para si, ele constrói um poder temporal. O Cristo do coração, o Cristo que veio a nós, ele não tem um teto, não tem uma pedra para encostar a cabeça, ele é peregrina como toda alma na terra peregrina, e ele busca os corações. Ele nos convida. É um Cristo que se sacrifica, não para a criação de uma nova instituição, mas para a construção no coração. Então, para a gente fechar e partir para as perguntas, livro Boa Nova, o início do livro, Jesus, que havia escolhido o lago de Genezaré, que tinha feito o seu bar mitzvah, mas não quis ficar entre os sacerdotes, que ele tinha mostrado genialidade. Imagino que José e Maria devem ter pensado, esse menino tem futuro, vamos deixar ele aqui, né? Emprego já tem. Conversou bem aqui, os sacerdotes todos ouvindo ele, né? Mas ele vai, escolhe ajudar o pai na carpintaria e ir para aquele lago de Genezaré, né? O tamanho da Lagoa da Pampulha. Um pouquinho maior. Entre trabalhadores simples. Tanto que quando ele conversa com Pedro no princípio, o Pedro acredita que Jesus está falando que vai fazer o reino de Deus ali, em volta do lago. Jesus sorri da ingenuidade, guardando as explicações para o futuro. Né? O reino é a concretização do reino do Deus do universo, não só em todo o planeta, mas em todos os domínios onde há vida, que são infinitos. Então Jesus se encontra com um sacerdote chamado Hanã, que fica impressionado com a majestade de Jesus, da sua figura espiritual, e pergunta a ele: Galileu, o que viestes fazer na cidade? Eu vim em busca de construir o reino de Deus na terra. E que pensa ser o reino de Deus? O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens.
Então, não é obra intelectual, não é obra de pedra, é a obra no coração. Ainda que você não saiba sobre reencarnação, ainda que você não tenha tido experiências mediúnicas, o reino de Deus não depende dessas provas. O reino de Deus não depende de uma compreensão de todo o processo. A obra se faz no coração. A confiança se faz no coração. E ela produz uma mudança de comportamento, de visão de vida, da escravidão para a liberdade. Agora, quando você enfrenta a liberdade, você vai atravessar o deserto. Muita gente acha melhor voltar para viver no Egito, porque a liberdade representa abandonar as condições de segurança que existiam antes. O que quer dizer isso? Você vai ter que se desapegar mais dos bens materiais, usá-los sem apego. Você vai ter que encarar o fenômeno da morte, não afastá-lo. Você vai ter que encarar todas as fases da vida, inclusive o envelhecimento, com simpatia, como processos naturais. Você vai ter que encarar o processo de destacar o valor dos outros, se eclipsando. Você vai ter que se alegrar com a alegria dos outros. Você vai ter que ouvir mais do que falar. Você vai ter que perdoar, e não só fazer aos outros o que gostaria que fizesse a você, porque esse era o padrão do judaísmo. Você vai ter que amar quem te prejudica e orar por quem te trata com maldade. Isso se faz da noite para o dia? Então a tarefa do cristianismo é mais difícil que a primeira etapa da tarefa, que era o judaísmo. É processo. É processo. Né? Que Jesus nos guarde, que nós continuemos um sentido do coração bem claro.